No ar, programa Motivar com Edson Dornelles. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró, amigos internautas do Instagram, daqui a pouco a galera do Facebook e do canal do programa Motivar no YouTube. Mais um programa Motivar aqui nas nossas tardes, visando abrilhantar a tarde de todos nós, nessa tarde chuvosa aqui em Mossoró e região. Mais um programa Motivar, nos mesmos moldes tradicionais, com muita alegria, com muito positivismo, alto astral e também, gente, para que tenhamos mais uma oportunidade de refletir diante de alguns temas que são pertinentes à nossa vida. O tema de hoje, comunicação eficaz. Diferente dos temas dos últimos dias, em que efetivamente tiveram o propósito de refletir, promovermos reflexão, fazermos o amigo ouvinte, internauta, refletir com relação à sua conduta e o que ele quer de dias melhores. Lembrem que isso é fundamental para termos uma vida mais próspera. Avaliarmos aquilo que estamos fazendo e que, por consequência, está nos produzindo, nos gerando de resultados. Avaliarmos o que queremos de resultados e, por consequência disso, o que precisamos fazer para alcançar esses resultados. Então, é uma satisfação muito grande, mais uma vez com vocês aqui, Edson Dornelles, visando fazer do dia de hoje o melhor dia do resto de nossas vidas. Ok? Comunicação eficaz. Quando a gente fala em comunicação eficaz, eu diria, neste mundo globalizado, extremamente competitivo, e a cada vez mais precisamos buscar o aperfeiçoamento, a plena e constante qualificação profissional, ou seja, a profissionalização e o aprendizado, tanto pessoal quanto profissional. E isso, meus amigos, inclui aspectos ligados à comunicação também. Tantas coisas são importantes quando a gente fala em qualificação. A gente pensa em cursos, a gente pensa em novas disciplinas, cursos online, uma série de estruturas e estratégias visando o aprimoramento pessoal e profissional. Mas normalmente, pelo menos é isso que a gente nota no dia a dia, não tomamos providências, ou pelo menos não temos a consciência da necessidade de melhorarmos a nossa comunicação. Alguns dizem, para que melhorar a comunicação? Se eu não sou de nenhuma área comercial, não trabalho com vendas, não sou de área de marketing, não preciso trabalhar com marketing, não trabalho com público, muitas vezes as pessoas alegam isso. Então, por que melhorar o meu desempenho na comunicação se eu não vou trabalhar com essas áreas ligadas a público, ligadas a vendas, ligadas à comercialização de produtos e ou serviços? Na verdade, meus amigos, essa análise mostra ser esse assunto muito mais abrangente. E eu diria que esse tema, comunicação eficaz, é tão abrangente que em 30 minutos de programa, eu diria para vocês que é um bocado de pretensão de minha parte dar a vocês algo aprofundado, algo que possa mudar a vida de vocês, algo que, para quem quer entrar na área comercial, vai ver nesse programa de 30 minutos a grande solução para as suas dificuldades de comunicação, de timidez e problemas de expressão. Não. Para isso, acredito que em setembro, terminando a quarentena, ou pelo menos amenizando bastante, nós vamos fazer aquela palestra combinada, aquele curso de dicção, desinibição e oratória, comunicação eficaz, como falar em público, como palestrar. Quando a gente fala em palestrar, outro dia eu escutei de um ouvinte, não, como palestrar, isso eu não me preocupo, porque eu não me vejo palestrando, acho que nunca vou ser um palestrante, e nunca vai ser um síndico coordenando uma reunião de condomínio com 50, 80 ou 100 moradores.
Tu nunca vais apresentar um trabalho na faculdade por uma sala de aula lotada? Tu não vais, talvez, necessitar de habilidade de comunicação em público para o dia da tua formatura, que talvez tu venhas a ser escolhido como o líder que vai ler, que vai homenagear, que vai chamar os professores homenageados. Meus amigos, achar que não precisa de comunicação eficaz está aí um grande erro, um grande equívoco que pode e deve ser corrigido. Corrigirmos enquanto é tempo, tá certo? Falar bem, gente, é muito importante. Ter uma boa comunicação é algo determinante para quem quer prosperar. Por quê? A psicologia nos mostra que as nossas relações pessoais estão cada vez mais dependentes de uma comunicação clara e objetiva, observando com atenção, é evidente, o que se fala e o que é entendido. Vejam, a comunicação eficaz está presente não somente no nosso âmbito pessoal, nossa vida familiar, bem como na vida profissional. E quando eu falo, prestem atenção naquilo que é falado e também no que é entendido. Como assim? Gente, comunicação é isso. Comunicação é eu falar e eu ser entendido. Claro, preste atenção. Se tu não fores entendido, não se trata de comunicação. Se tu pensas que conversei bastante com a pessoa, mas eu senti que ela não entendeu quase nada. Gente, que comunicação foi essa? De uma via só, onde tu falas, a pessoa balança a cabeça fingindo que está entendendo e lufas, nada entendeu? Cuidado, é importante percebermos, avaliarmos com atenção, com feeling, se essa pessoa com a qual tu estás interagindo está te entendendo, está no teu canal de comunicação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso de canal de comunicação. É o caso, por exemplo, de falarmos uma coisa e a pessoa entender outra. A gente fala às vezes alguma coisa e a pessoa não entende. Ou então alguém fala e nós estamos perdidos, sem entender, ali perdemos, como se diz, o fio da meada. Aí a pessoa aborrecida fala, poxa Edson, eu estou falando grego? Quantas vezes já escutamos essa expressão? Eu estou falando grego contigo? Por quê? Porque está havendo uma comunicação interrompida, só de ida, mas o entendimento do teu interlocutor não está acontecendo. E isso não pode acontecer. É importante corrigir. Vejam, vocês imaginem essas dificuldades nas relações pessoais e empresariais. Vocês imaginem essa dificuldade de se fazer entender numa entrevista de emprego. Tu imagines, por exemplo, o teu diretor de RH te fazendo perguntas e tu não entendendo, respondendo outras. É muito importante estar no canal de comunicação da pessoa. Quando a gente fala em comunicação eficaz, para uma entrevista de emprego também é importante. Super importante. Prestar atenção na pergunta, responder com objetividade o que é perguntado. Muitas vezes as pessoas perdem vagas porque são reprovadas na entrevista. E não são reprovadas porque o currículo é frágil ou porque não mostraram ter o conhecimento necessário, mas porque decepcionaram na entrevista. Nós fizemos uma entrevista aqui, há um tempo atrás, com o diretor do Laboratório Análises, alguns de vocês devem lembrar. Caio Riquetti foi o nosso entrevistado e a entrevista, que agora não pode acontecer por conta do confinamento, da quarentena, a entrevista foi sobre empreendedorismo. E eu lembro que um internauta fez a seguinte pergunta para o Caio. Numa entrevista de emprego, o que o entrevistador mais vai prestar atenção? Então, é evidente que existem essas variáveis importantes e que devemos prestar atenção, sim. Vejam, quando dá um baque na comunicação, tilt, um problema, o que significa? Este baque na comunicação significa muitas vezes
que existem divergências no estilo de comunicação das pessoas. Eu me comunico de um jeito ao qual a pessoa não está preparada para me escutar. O que eu quero dizer? Canal de comunicação da pessoa. Entrar no canal de comunicação da pessoa é fundamental. Essa explicação que eu vou dar agora para vocês, ela é um pouquinho mais técnica. Mas prestem atenção porque é fácil, principalmente com os exemplos que eu vou dar. Eu não sei se vocês sabem, estudos já mostraram que os homens são mais visuais do que as mulheres. E o homem, a pessoa visual, ela tem um canal de comunicação. Existe o canal de comunicação visual, auditivo e sinestésico. O homem é mais visual. O homem adora dar como presente para a namorada, por exemplo, uma joia, um presente monetário. E a mulher, na verdade, nem sempre quer isso. Eu sei de um caso de uma amiga que me disse: Edson, eu tenho certeza que o meu marido não me ama mais. Aí eu perguntei para ela: como assim? Ele não te deu uma joia cara essa semana? Há 3 ou 4 meses atrás, ele não te deu um carro? Aí ela respondeu: sim, Edson, ele me deu a joia, ele me deu o carro, mas há muito tempo ele não fala que me ama. Algumas mais práticas, talvez mais, digamos, motivadas pelo prêmio monetário, pelo incentivo monetário, talvez digam: deixa de incomodar o cara. Você ganhou joia cara e ganhou carro, bom, relaxa. Isso aí também é bom. Gente, isso também é bom. Isso também é significativo. Quem não gosta de ganhar um bom presente? Quem não gosta de ganhar um presente significativo? Quem não gosta de, no dia do aniversário, o marido chegar ali com a chavezinha do carro? Está aqui o meu presente, o teu presente, meu amor. Então vejam, para ela que é auditiva, ela tem que escutar o comentário romântico, o comentário carinhoso. Sim, as pessoas são diferentes. E engana-se quem pensa que, por ser visual, ela vai se encantar ao extremo com o presente financeiro, com o presente monetário, com o presente palpável, e deixar de lado aquela preocupação talvez tosca, boba, de que ele não é carinhoso. Não é assim que acontece. A pessoa visual, ela precisa ter os seus tímpanos massageados por palavras doces. O homem, como eu disse, por ser visual, dá prêmios monetários. Para ele, o mais importante é dar presentes. Ele acha que, da mesma forma que ele gosta de receber presentes físicos, que a esposa também seja assim. E do homem para a mulher há uma diferença grande. Isso está provado já. E a gente vê muito na psicologia isso também. Eu falei nas pessoas visuais, exemplo, principalmente os homens. Existem homens auditivos que precisam escutar também o chamego, a massagem dos tímpanos, mas generalizando, os homens são mais visuais, as mulheres são mais auditivas, mas existe o perfil ainda das pessoas sinestésicas, aquela pessoa do toque, aquela pessoa que quando conversa contigo, coloca a mão sobre o teu ombro, aquela pessoa que quando conversa contigo, já se aproxima e começa a arrumar o teu colarinho, a tua gravata, tirar aquela poeirinha que tem no ombro do teu paletó. A pessoa sinestésica é assim. E a pessoa sinestésica, ela é assim do toque, porque ela está muito envolvida a estímulos do toque, do movimento, da questão muscular, da movimentação do corpo. A pessoa sinestésica, ela se envolve muito com o gestual. Os gestos são importantes para a pessoa sinestésica, certo? Então, é importante prestarmos atenção, entrar no canal de comunicação da pessoa. Eu quero dizer para vocês que na entrevista de emprego também observa-se isso. Também observa-se isso. Existem examinadores que são extremamente visuais e que querem enxergar alguma coisa. E aí tu apresentas um currículo todo troncho,
todo incompleto, achando que só o teu oral, a tua entrevista, a tua fala vai ser suficiente. Gente, numa entrevista de emprego, nós não podemos ser incompletos. Não podemos. Por quê? Se o teu entrevistador não tem aquele canal de comunicação que tu imaginas ou que tu costumas utilizar, tu vais ter dificuldades em entrar no canal de comunicação, em te comunicares de verdade e te fazeres entender. Por isso que é importante. Tu estás explicando algo para alguma pessoa, às vezes rabiscando. Muita gente, muito interlocutor, essa pessoa que fala contigo, chamada interlocutor, quase nem olha para ti, mas não tira os olhos das tuas anotações. Ou seja, ela é visual. Para que ela entenda o que tu estás explicando, os rascunhos, as anotações, o papel, a prancheta são importantes. Mas acontece o contrário também. Pessoas que são auditivas, tu rabisca, tu capricha, tu enfeita nas anotações, tu fazes um gráfico bem desenhado, bem simétrico, e a pessoa nem olha para as tuas anotações, mas ela está devorando o que tu falas. Vocês estão entendendo a importância de entrar no canal de comunicação da pessoa? Isso é determinante, tá certo? Vejam, existem as exceções, existem homens auditivos também, mas a pessoa auditiva é predominantemente mulher, tá ok? Vejam, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Eu quero daqui a pouco falar para vocês dos pilares que são importantes para a sustentação de uma boa comunicação. Isso é muito importante, tá certo? Nós vamos para o nosso intervalo comercial e eu abro o comercial falando, gente, do nosso novo parceiro aqui do programa, o Grupo Smart de Fortaleza, que chegou agora a Mossoró. Na verdade, está chegando, está desembarcando, estão montando a sede. O Grupo Smart de Fortaleza está chegando a Mossoró com serviços de reforma e pequenas e grandes reformas, pequenas e grandes exigências. Pau para toda obra, como se diz, uma estrutura muito forte de equipe e de gestores, mas também, além de reformas de alta monta, já na chegada pegaram de início uma obra grande, um grande condomínio aqui de Mossoró, para conserto da fachada. Esta Smart, Grupo Smart, trará também para Mossoró personalizado o serviço de terceirização de mão de obra. Gente, terceirização de mão de obra para todos os departamentos, tanto limpeza, bem como portaria, segurança, tudo que se precisar, a Smart tem em termos de terceirização de mão de obra. Senhor síndico, muito cuidado ao achar e ao entender ou pensar que terceirizar sai muito mais caro. Não é verdade. Solicite uma visita de um representante da Smart para entender na ponta do lápis o porquê que terceirizar sai mais barato. Também, gente, vamos falar um pouquinho da análises, laboratório análises. Vocês já sabem, eu já comentei com vocês que a Rede Análises é a maior rede de laboratórios do Rio Grande do Norte. Não é a mais antiga, mas o crescimento foi tão grande, tão veloz, e os investimentos em tecnologia também fizeram com que o Laboratório Análise desse um salto em crescimento e credibilidade. A tecnologia investida na parte Kids do Laboratório Análise realmente é encantadora. O melhor serviço de coleta, literalmente coleta modelo em todo o Rio Grande do Norte. Tranquilidade, segurança e credibilidade, Laboratório Análises.
Você ainda não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. De volta com o programa Motivar, quero lembrá-los ainda que sempre num estreito contato de relacionamento aqui com o programa Motivar, a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Precisando de uma terapia, talvez até terapia de casais, gente, que é uma coisa tão normal, tão comum, tão moderna hoje, a recomendação é doutora Isabelle Paulini, que atende ali na clínica 8º Rosado. Tá certo? Gente, existem 3 pilares. Antes de falar dos 3 pilares de sustentação, gente, eu quero pedir para vocês que não deixem de seguir a página, o perfil do programa Motivar no Instagram. Este que vocês estão assistindo agora pelo Instagram, não deixem de seguir o nosso perfil, tá certo? Siga, nós estamos temporariamente com problemas de bloqueio, não podemos segui-los, mas em seguida isso vai ser normalizado e vamos seguir a todos vocês que estão nos seguindo também. Aliás, nos interessa seguir e curtir os posts de nossos seguidores. Gente, quando a gente fala em importância da comunicação, a gente fala, lógico, da boa comunicação, que existem 3 aspectos que são realmente importantes para a boa comunicação. Em primeiro lugar, conhecer o conteúdo a ser falado. Tu vais conversar com alguém, como imaginar uma boa comunicação se tu conheces pouco do conteúdo? Não tem sentido. Ficará totalmente dificultada a tua comunicação. A probabilidade de tu conseguires impressionar é muito pequena. Então, conhecer o conteúdo que tu vais falar, que tu vais comentar, e não precisa ser em palestra não, como no outro dia eu comentei. Conhecer o conteúdo da palestra. Não é porque tu vais conversar somente com 1 ou 2 pessoas que não há necessidade de conhecer o conteúdo. Claro que é. Senão tu vais falar bobagem ou vais ficar calado o tempo todo. Outra coisa importante é que às vezes até é polêmico. Como falar, gente, é mais importante do que o que falar. Como falar é mais importante do que o que falar. Nós vamos entender e explicar para vocês daqui a pouco. Outro ponto importante, terceiro ponto desse tripé da comunicação eficaz, conhecer a pessoa ou o público com a qual tu vais te comunicar. Se tu vais te comunicar com pessoas jovens, talvez o assunto seja um. Se tu vais fazer uma palestra, por exemplo, uma apresentação para executivos, empresários, o estilo é outro e o grau de formalidade é outro também. Se tu vais conversar com crianças, pré-adolescentes ou adolescentes, o tópico, a vibe, o teu concentração em termos de conteúdo tem que ser diferente, baseado nesse perfil de público. Então,
os 3 pilares que sustentam a boa comunicação são conhecer bem o conteúdo, saber que como falar é mais importante e conhecer a pessoa ou o público com a qual tu vais estabelecer a comunicação. Gente, quando a gente fala em que o que falar é menos importante do que o como, algumas pessoas acham estranho isso. Eu lembro uma vez que uma pessoa me disse: Edson, como assim? Como falar é mais importante? E se a pessoa só fala bobagem? Aí eu pergunto: tu vais interagir com uma pessoa que só fala bobagem? A pessoa que não conhece conteúdo, que não sabe o que fala, não deve ter a tua atenção, não deve tomar o teu tempo. É provado, gente, é provado por especialistas da comunicação e da oratória que como a gente fala é mais importante. E esse como é o entusiasmo, é a energia, é o gestual, é o olhar, são as feições, é a empatia, é o sorriso, é o teu olhar profundo, focado. Então, como falar é mais importante do que o assunto propriamente dito. Em nenhum momento eu estou dizendo para vocês que o assunto não é importante. Em nenhum momento. Eu quero dar um exemplo de uma frase para vocês. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Nós temos 5 frases aqui. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Primeiro foi eu, não foi eu. Segundo lugar, eu não disse, eu não afirmei. Terceiro, que ele roubou o dinheiro. Eu disse que outra pessoa pegou. Eu não disse que foi ele. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu disse que ele pegou. Ou então, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Esta frase, gente, num curso, numa palestra, nós nos debruçamos sobre ela durante aproximadamente 20 minutos, na lousa, no PowerPoint, na apresentação, para discutirmos. A galera vem ao quadro, dá suas opiniões. Aqui fica um pouco mais difícil, mas eu quero que vocês entendam que com uma frase que eu apresentei para vocês, eu não disse que ele roubou o dinheiro, nós temos 5 significados distintos, dependendo de em qual palavra a gente dá a maior entonação, dá a maior pronunciação, uma maior ênfase. As pessoas que nos acompanham e que tiverem a oportunidade de em setembro participar do curso, da palestra, vocês verão, já que precisamos de 2 horas e meia, 3 horas para abordar esses temas, vocês entenderão com clareza a importância e o quão é mais importante o como falar do que o falar, tá certo? Outra coisa, existe um estudo contestado por alguns especialistas da comunicação que diz, pessoal, que 7% da comunicação é o assunto, 33% é a voz, a impostação, e 55% é o gestual. Eu conversando pessoalmente numa palestra, eu até posso acreditar que isso seja importante, porque eu estou ali, vivenciando, me vendendo, caminhando entre as pessoas, interagindo, colocando a mão do ombro de um ou de outro, gesticulando muito, porque vocês já perceberam aqui pelo Instagram que eu gosto de gesticular. Agora, essa pesquisa foi contestada porque 55% da comunicação é o gestual, são os movimentos, e ela foi contestada. Por quê? Como é que fica o caso dos locutores das rádios? Quem me ouve pelo microfone da Rádio Rural, por exemplo, não vê gestual, movimentação, riqueza das minhas feições, interjeições, gestos, não vê nada disso. Isso significa que um profissional de rádio não pode ter comunicação eficaz. Por isso que essa pesquisa ficou em desuso, meio que foi por água abaixo, tá certo? Gente, já chegando ao final do nosso programa, eu quero dizer para vocês também que ao falarmos de comunicação eficaz, aqui no programa ou mesmo nas palestras,
um aspecto é destaque. O que é mais importante? Que falar, como me expressar. Nas palestras, a gente também explica para os interessados em que momentos o palestrante deve ficar, deve caminhar, em que circunstâncias ele deve interagir. São muitas dicas boas, interessantes e bacanas, fáceis de assimilar. Tão fáceis, gente, que eu já estou estendendo esse convite para muitos amigos, candidatos aos cargos de vereador aqui em nossa cidade ou região, que queiram se desenvolver um pouco mais na comunicação. Fiquem atentos, independentemente de partido, de ideologia política, estão convidados o ingresso de uma lata de leite em pó para uma obra assistencial em setembro, fazerem esse curso conosco, tá ok? Então vejam, é muito importante que vocês entendam que esse tema, para abordar rapidamente, não rola, não tem como. Então essa palestra, para quem gosta do tema, para quem quer se aprofundar, vai ser muito interessante, muito. Eu quero dizer para vocês que vale a pena se qualificar, vale a pena aprender, vale a pena ser mais eficaz na comunicação. É bonito falar bem, é bonito se expressar bem, é bonito se comunicar bem. Até no trabalho da faculdade, não ficar refém, dependente dos colegas que são mais falantes. É importante que tu entendas que quanto melhor for a tua comunicação, mais as portas vão se abrir. Vocês lembram que na semana passada nós tivemos um programa onde eu falei muito sobre a habilidade de vendas que projeta o profissional a um novo patamar financeiro, social, de lazer, de estudos inclusive, porque ele passa a ter condições de pagar para si e para os seus familiares os melhores cursos e as melhores faculdades. Aprendendo a te comunicar, soltando a franga, deixando a timidez de lado, tu vais perceber o quanto as oportunidades vão surgir e o quanto vai chover na tua horta, como se diz na gíria. Não tenhas medo, aceite o desafio de superar a timidez. Superando a timidez, tu tens mais ainda a oportunidade da área comercial, da área de marketing, da área de vendas, que é disparadamente a que melhor remunera em nosso país. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês aqui em frente ao Instagram, ao lado do celular ou do radinho de pilha ou mesmo na internet. Muito obrigado. Se inscrevam no canal do programa Motivar no YouTube. Isso é importante, gente. Deem essa força pra gente. E não deixe de nos seguir aqui no perfil do programa Motivar no Instagram. Um beijo no coração de todos vocês. Amanhã estaremos de volta. Foi um privilégio ter estado com vocês.